Plural em inglês não é como o português que é só colocar um S no final. Tem algumas regras, algumas exceções, e eu vou te mostrar todas elas hoje. Bora pro vídeo? Hi there, my name is Brandon, e geralmente eu não uso o quadro para gravar vídeos. Mas hoje eu decidi usar porque vai ser melhor e mais dinâmico para você aprender os plurais em inglês, ok? Então, sem mais delongas, vamos lá então. Então, a primeira regrinha para a gente utilizar esses plurais em inglês é como se fosse o português, aquelas palavrinhas que a gente só coloca o S no final, que é a maioria das palavras. Como, por exemplo, car, cars, book, books, chair, chairs, pencil, pencils. You get it? Então, a segunda regrinha agora são para aquelas palavras que têm a terminação com S, SS, SH, CH, X, Z e algumas palavras com O. Para as palavras que terminam com essas letras, para você passar para o plural, você tem que adicionar o E, S ao fim da palavra. Como, por exemplo, bus, buses, watch, watches, box, boxes, class, classes, potato, potatoes. Mas, vale lembrar que não são todas as palavras terminadas em O que a gente vai passar para o plural colocando o ES. Algumas, como por exemplo photo, a gente vai simplesmente só colocar o S. Como por exemplo photo, photos. Então, como que eu vou saber quando a palavra termina em O? Se eu tenho que colocar o ES ou se eu tenho que colocar o S? Bem, na internet tem vários sites, vários fóruns que explicam pra gente como que coloca cada um deles. Porém, essas são regrinhas bem invasivas, bem detalhadas. Então não vale a pena você ficar olhando tudo isso. Você vai aprender no seu dia a dia mesmo, praticando o inglês. Então você não precisa ficar dando muita atenção para esses pequenos detalhes. Basta você praticar o inglês que uma hora você vai conseguir. Ok? Mas continuando aqui, guys, para os verbos regulares. Então, guys, continuando com os nossos plurais regulares, temos que dar uma olhada em mais dois detalhes, que são aquelas palavrinhas terminadas em Y. Então, para aquelas palavras que são terminadas em Y, precedido de consoante, para a gente passar para o plural, a gente precisa remover o Y e colocar IES. Como, por exemplo, city, cities, puppy, puppies. Ok? Já para as palavras que terminam em Y, mas é precedido de uma vogal, você simplesmente coloca o S. Como, por exemplo, boy, boys, toy, toys. Ok? E essa foi a explicação dos nossos plurais regulares, ok? Vou dar uma cortada pro vídeo aqui rapidinho e já voltamos com os plurais irregulares. Antes de continuar o vídeo, você já deixou seu like? Se você ainda não deixou, clica nesse botão de gostei, que a gente está preparando esse vídeo com muito carinho para que você possa aprender esse conteúdo de uma vez por todas. Então, sem mais delongas, bora lá! Então, guys, vamos falar agora sobre os plurais irregulares. Começando com aqueles plurais que estão sempre no plural, ok? Algumas palavrinhas já estão sempre no plural, que são aquelas palavrinhas que costumam vir em pares, como por exemplo, pants, que são calças. A calça, ela tem duas partes, correto? Então, quando você passa pants no plural, é pants. Ou scissors. Scissors é tesoura. A tesoura também tem duas partes. Então, o plural de scissors também é scissors. Glasses, que são os óculos. O óculos tem duas lentes. Então, o plural de óculos, glasses, também é glasses. Ou jeans, que é a mesma coisa que pants. Também tem duas partes. Então, o plural de jeans, jeans. Alright? Então, guys, prosseguindo com nossos plurais irregulares, vamos falar agora daqueles que fogem completamente de qualquer regra. São aquelas palavrinhas que, quando são pronunciadas e faladas no plural, elas fogem de qualquer regra da gramática e da pronúncia. Começando com man, que quando passa para o plural, a gente fala man. Mas note que eu troquei a letra A pela letra E, ok? Assim como acontece com woman, que quando a gente passa para o plural, vira women. Só que também troquei a letra A pela letra E. E assim acontece em diante. Foot, passando para o plural, feet. Troquei as duas letras O pelas duas letras E. Ou tooth, passando para o plural, teeth. Eu também troco as duas letras O pela letra E. Ou child, quando passo no plural, children, que eu só adicionei R-E-N ao fim. E tem mais algumas outras palavras que, quando a gente fala no plural regular, fogem completamente das regras. Essas palavras, como já foi dito, não tem uma regra específica para elas, mas a gente vai aprender elas falando inglês no dia a dia mesmo. Então, guys, vamos falar agora daquelas palavrinhas em que o singular é
mesma coisa que o plural. Como, por exemplo, fish. O plural de fish é fish, ele não muda. Ou fruit. Quando a gente passa no plural, também fica fruit. Ok? Não muda. E por último, guys, a nossa última observação sobre os plurais irregulares são aquelas palavrinhas terminadas em F ou FE, que na maioria dos casos, ok, não são todos, ao terminar essas palavras e passar para o plural, com a terminação de F ou FE, a gente vai adicionar o VES ao fim dessas frases e remover o F ou FE. Como, por exemplo, wife. No plural fica wives. Or knife, que no plural fica knives. Ou life, que no plural fica lives. Ok? E guys, essa foi a nossa aulinha sobre os plurais. Você viu que é muito fácil? Não tem nenhum segredo, é só a gente praticar que a gente consegue. Então, se você gostou, faça as suas anotações, pode voltar no vídeo sem problema e segue a gente para mais dicas.